Olá pessoal, meu nome é Carlos Santos, sejam bem-vindos ao canal Gestão e Finanças. Bem, este é o vídeo 1 de uma série de vídeos que eu irei postar sobre matemática financeira. Este é o primeiro assunto, juros simples, é a parte 1 deste assunto, a introdução. Sobre o vídeo. Bem, o objetivo desse conteúdo é para tirar dúvidas e esclarecer em relação à matemática financeira daquelas pessoas que têm dúvidas ou têm dificuldades. Então eu decidi fazer uma série de vídeos é, sobre esses assuntos para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas e ficarem mais claras no entendimento sobre matemática financeira. A metodologia será um foco na prática de exercícios, então eu não vou focar em teorias, com exceção a esse primeiro vídeo, que é um vídeo mais introdutório. A resposta com aplicação de fórmulas é quando eu vou postar fórmula, já vou postar o exercício já pronto para que vocês possam acompanhar. E as respostas na calculadora HP 12C, eu vou fazer os cálculos no momento da explicação. Mas quem não tem calculadora HP, tem uma científica, também pode acompanhar os exercícios. Bem, matemática financeira estuda o valor do dinheiro no tempo. É a área da matemática que estuda as finanças. Sua aplicação pode ser de curto, médio e longo prazo. Eu destaquei a palavra planejamento porque é importante, né? Se caso você for fazer um planejamento, seja médio ou longo prazo, você utilizar a matemática financeira como auxílio para que você tome decisões mais assertivas. É uma ferramenta utilizada para analisar os investimentos e financiamentos através das operações financeiras. Auxilia na tomada de decisão, tanto nas finanças empresariais quanto nas finanças pessoais. Então, nas finanças empresariais, posso citar como exemplo, caso sua empresa compra um caminhão, ela espera ter um retorno a longo prazo deste investimento. No caso de finanças pessoais, uma pessoa pode fazer investimento no mercado monetário e ela espera ter bons rendimentos deste investimento. Ou então ela fazer um financiamento, seja de uma casa ou de um automóvel, ela espera estar ciente de que ela fez um bom negócio. Então a matemática financeira ela é importante para poder auxiliar, seja as pessoas, sejam as empresas, a tomar decisões importantes. Juros simples. É o regime de capitalização simples ou linear. Neste regime, o juro é fixo em cada período da transação financeira. A aplicação deste regime é limitada, sendo melhor representada em curto prazo. E a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial e está relacionada com uma unidade de tempo, dia, mês, ano, etc. Então é nesse ponto que o juros simples diferencia dos juros compostos. Porque enquanto o juros simples incide a taxa de juros somente sobre o capital inicial, todos os meses é cobrado o mesmo valor, né? Então até o final do prazo é o mesmo valor. Já no juros compostos, os valores eles são de juros sobre juros e os valores eles se alteram até o final do prazo. Nomenclaturas. Temos aí o capital, que é o dinheiro aplicado, o capital inicial. Juros, que é a remuneração do capital, que é conhecido como prêmio. Tem a taxa de juros, que é o percentual de correção sobre o capital. E o prazo, que é o tempo de duração na operação financeira. Então, posso dar como exemplo. Se uma pessoa toma emprestado no banco R$ 1.000 e até o final de um determinado prazo ela paga de juros R$ 300, esses R$ 300 são juros conhecidos como remuneração do capital prêmio, ou seja, o banco emprestou um dinheiro a essa pessoa e pelo tempo que esse dinheiro ficou na mão dessa pessoa, o banco ele cobra, ele recebe esse prêmio, né?
por não estar utilizando esse dinheiro, e sim a pessoa quem ele emprestou. As fórmulas utilizadas nos exercícios sobre juros simples serão essas: o cálculo do capital, a fórmula do cálculo de taxa de juros, a fórmula do cálculo do prazo e a fórmula do cálculo dos juros. Então essas 4 fórmulas nós veremos adiante na prática dos exercícios. Eu vou exemplificar uma situação para poder explicar a composição dos juros simples. Qual o valor dos juros correspondentes a uma aplicação de R$200, a taxa de 12,5% ao mês, por um prazo de 6 meses. Bem, aí vocês veem o exercício já pronto, a fórmula e o exercício já pronto. E em seguida, eu vou apresentar o diagrama de fluxo de caixa. Bem, a situação acontece de seguinte forma: primeiro é aplicar um capital de R$200 num prazo de 6 meses, e durante este período ocorre a taxa de juros, né, sobre o capital, e todo mês é cobrado um determinado valor. Vocês podem ver que o valor ele não se diferencia, é sempre igual, o mesmo valor, até o final do prazo em que acontece o acúmulo de juros no valor de R$30. Então essa é basicamente a composição de juros simples, para ficar um melhor entendimento. Bem, proporcionalidade entre as taxas. Ajuste do prazo. Bem, o que seria isso? Quando você for fazer um exercício e tiver uma taxa ao mês e prazo em dias, não é possível você fazer esse exercício. Então, você tem que fazer um ajuste. Nesse caso, vamos fazer um ajuste do prazo. Então, você pega 90 dias, divide por 30 e você tem 3 meses. Então, ficam 2 taxas proporcionais. A taxa de 4% ao mês com prazo de 3 meses. Assim também você pode fazer um ajuste na taxa. Se você tem uma taxa de 6% ao mês e um prazo de 60 dias, você pode dividir a taxa por 30 e você vai obter uma taxa de 0,20% diária num prazo de 60 dias. Então vocês já podem, vocês verão que ela está proporcional. Tem a taxa trimestral, ajuste para a taxa mensal. Então, quando você pega situações de taxa trimestral, taxa bimestral, taxa semestral, então é importante que você divida em meses, né? Então, nesse caso, você tem uma taxa de 31,65% trimestral, dividindo por 13, você terá uma taxa mensal de 10,55%. A taxa anual, ajuste para a taxa mensal, você pega uma taxa ano de 36%, divide por 12 e você terá uma taxa mensal de 3%. Se você tem uma taxa anual para ajuste para a taxa diária, você pega essa taxa de 48% ao ano, divide por 360 dias e você terá uma taxa diária de 0,13%. Bem, finalizamos aqui este vídeo. Este conteúdo, o vídeo 1, está dividido em 3 partes de juros simples. A parte 1, que é a introdução, que acabamos de assistir. A parte 2, exemplo dos cálculos, que é o próximo vídeo. E a parte 3, que são apenas exercícios, que veremos mais adiante. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Um abraço. Aqui é a referência do conteúdo. Continua.